Bem-vindos a mais esta reflexão. Qual a certeza, qual é a convicção que nós temos, no que nós cremos de fato? Nós precisamos ter claro as promessas de Deus em nossas vidas para que a gente ande segundo essas promessas e não pelo que pensamos, sentimos ou achamos, mas fundamentados nas palavras do Senhor. João nos ensina algo talvez tão importante e que muitas vezes vivemos uma vida de medo porque não conhecemos o amor de Deus e não conhecemos a sua obra em nosso favor. Lá em João, 1 João 5,18, ele fala assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo e o maligno não pode tocar nele. Então, muito claro, o maligno não pode tocar. Mas quem vive em Deus não vive pecando, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. O que isto quer dizer para nós ou qual o entendimento que temos que ter? Nós precisamos compreender a nossa salvação, a libertação recebida. Nós não somos mais escravos do pecado. Não precisamos viver debaixo do pecado. Quando a Cristo eu me submeto, reconhecendo Ele como Senhor e como Salvador, como aquele que foi o enviado de Deus, que morreu para que eu recebesse o perdão do pecado, que ressuscitou para que eu fosse justificado e que Ele ressuscitou pelo poder de Deus, e esse mesmo poder é o que me mantém, é o que me sustenta e é o que me leva a viver a vontade de Deus. Recebemos de Deus a autoridade, fomos libertos do pecado, não somos mais escravos do pecado, não precisamos viver segundo o pecado. Mas o que é pecado? Pecado é vivermos, é insistirmos em viver segundo a maneira de pensar do mundo, fora da vontade de Deus. Deus nos chama, ou seja, Ele nos criou com um plano, um propósito, e na realidade o que Ele quer é que nós sejamos o ser humano pleno que Ele planejou. Como podemos viver isto? Quando nós entendemos quem nós somos em Deus e a maneira como nós precisamos viver. Então, viver neste mundo, nós temos que andar segundo os valores eternos, como Cristo, sendo imitadores de Cristo. Mas para isso eu preciso entender que eu fui feito à imagem de Cristo, que eu recebi da mente de Cristo, que Ele me fez semelhante a Cristo. Quando pessoalmente eu entendo este processo, eu me comprometo com Deus, de maneira que comprometer em buscar o conhecimento, o entendimento, comprometer com a sua vontade, em querer fazer a sua vontade, em andar neste mundo como um filho revelando a glória de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Por isso, tendo esse entendimento, nós não vivemos no pecado, porque somos nascidos de Deus. E ser nascido de Deus implica que eu entendi quem eu sou, que eu tenho da mesma natureza de Deus, que eu fui feito à imagem de Cristo, que eu fui capacitado, que eu recebi da vida de Deus e que eu não preciso viver segundo as paixões deste mundo, mas eu posso rejeitar e andar como Cristo. Então eu preciso me despir da natureza humana para revestir de Cristo, ou seja, para que em todas as minhas atitudes, em minhas ações, eu expresse Cristo, porque Ele me deu do Espírito, Ele me ajuda a caminhar, Ele me lembra das palavras do Senhor, para que a gente possa andar na vontade dEle. Então eu entendi isto. Se eu entendi isto, eu preciso ter a certeza: maligno não me toca. Por quê? Porque eu sou guardado em Deus. Então, aí quando nós partimos deste compromisso pessoal de buscar o Senhor, iniciamos agora uma jornada como família, de expressar nas nossas relações o nosso Deus, tendo a certeza que o maligno não toca aquele que é nascido de Deus. Somos filhos de Deus, chamados para viver o seu reino, viver a sua glória. Somos um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus e que não dá para viver neste mundo
como nós vivíamos, segundo os nossos desejos e as nossas paixões, mas agora podemos viver como Cristo, revelando o nosso Deus, apresentando o Pai, sendo como cartas vivas, como o bom perfume de Cristo, revelando a salvação de nosso Deus, para que as pessoas possam conhecer essa salvação, porque nós somos luz no mundo e iluminamos o entendimento das pessoas para que elas possam buscar o conhecimento de Deus. Como cada um de nós se compromete com este processo, para que na expressão da família, no revelar de Deus aconteça. Que a gente possa ter esse entendimento. Maligno não toca os filhos de Deus. Não existe essa condição. Não é algo que Deus permita. A gente precisa entender. Agora, o que a gente precisa tomar todo o cuidado é no sentido de andarmos de forma atentas. Pessoas atentas a que uma realidade, o mal está em nós, na nossa natureza humana, e nós não podemos deixar que essa maldade se extravase, se revele, porque a gente já não é mais escravo do pecado. Então, este mal que precisamos ser guardado, como oramos no Pai Nosso, não é o mal que os outros podem nos fazer, mas é o mal que está em nós e que nós podemos fazer. E que somos de Deus, e por sermos de Deus, nós não nos submetemos a esse mal, não somos escravos deste mal. Mas nós somos filhos para revelar a glória. Passamos por tribulações, por lutas, por problemas, sim, mas isso tudo é algo que faz parte da vida e que Deus permite e que não tem nada a ver com quem nós somos e nem com o maligno nos tocar. Faz parte da jornada de amadurecimento, de crescimento, de santificação para revelarmos o Pai ao mundo. Qual a convicção que a gente precisa ter? Quem nós somos? Aonde nós estamos em Deus? E a convicção de que o maligno não nos toca. Se a gente entender isso e crescer nesta jornada, nós caminharemos para a plena estatura de Cristo, para a maturidade, para revelarmos Cristo ao mundo. Que a gente possa ter esse entendimento e buscar de todo o coração revelar o Senhor ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.